novamente na sequência aqui de Gênesis. A comida que é determinante, né, no processo de oferecimento para Deus, mas quer dizer que você não está levando a comida para alimentar Deus, mas você está levando a comida para agradecer a comida que Deus te deu. Né? E a gente vai ver essa dinâmica semana que vem, quando a gente falar de mesa e altar. Né? Vou falar um pouquinho sobre essa relação entre mesa e altar, relacionando o texto de Deuteronômio, de Levítico e também de Gênesis aqui no dilúvio, né? No capítulo 6, 7, 8 e 9. Mas o que é interessante, para a gente terminar, a minha fala, depois abrir para as perguntas aí, acho que meia hora de perguntas tá bom aí, é que no processo do dilúvio, após o dilúvio, Deus vai aparecer novamente legislando sobre a comida. Então vocês lembram dessa dinâmica, capítulo 9, do verso 1 em diante, e abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse, frutificar e multiplicar e encher a terra, que o temor dos animais, que o temor de vocês, os animais tenham e fujam de vocês, vocês vão continuar dominando tudo, né? Todos os animais. E agora, no verso 3, todas as coisas, todos os seres que se movem podem ser para vocês por comida, e toda a erva verde, Yerek Esev, que eu dei para vocês no início, também vai continuar servindo de comida para vocês. A expressão Yerek Esev aparece lá em Gênesis capítulo 1, verso 29, tá? Como a comida que Deus deu para os seres criados. Então, essa dinâmica nos primeiros capítulos de Gênesis, ela ajuda a gente a estabelecer firmemente a seguinte ideia para a teologia da comida, né? Primeira ideia, importante. A comida é presente, a comida é dádiva, a comida é dada por Deus. Então, a comida nunca é fruto do seu próprio trabalho, nunca é fruto da sua própria, do seu próprio esforço. Ela é sempre bênção. A comida, a partir do pecado, ela se torna difícil de ser produzida, de brotar, a terra não vai produzir com a mesma força, etc. Então vai ter essa dificuldade. E a comida também faz parte do processo legislativo de Deus, né? Deus legisla sobre a comida. Isso está muito bem estabelecido nos primeiros capítulos de Gênesis. Deus é o único legislador sobre a comida. Ele diz o que você pode e o que você não pode comer, né? Então, ao comer, você reconhece dois aspectos. Você reconhece a graça e você reconhece Deus como o rei que legisla sobre todas as coisas. Então, a teologia da comida, nessa dinâmica aqui, ela tem a ver com essas duas coisas, com reconhecer Deus como rei, né, como legislador, e também reconhecer Deus como o agraciador, né, o provedor, aquele que dá a comida para os seres, né? E eu acho que isso vai se desenvolver de uma maneira muito importante no episódio do maná, com o povo de Israel no deserto, né? Deus oferece a comida, eles não vão precisar se preocupar com a comida, tá? A comida vai descer literalmente do céu, né? A comida vai descer literalmente do céu, eles vão comer dessa comida que desce do céu. Então, é um retorno, de uma certa maneira, ao Éden, né? Sem preocupação com comida. Não precisam lavrar o solo, não precisam plantar, não precisam colher. Só pegar o maná que caiu, era sair da tenda ali, pegar o maná e cozinhar o maná, né? Esse processo está ali novamente. E aí, por isso que tem aquela frase importante em Deuteronômio capítulo 8, quando Moisés está recapitulando com o povo, ele fala, por isso que Deus humilhou você, né? Por isso que Deus fez você ser humilde e deixou você ter fome, para poder te alimentar com o maná, que você não conhecia, né? Nem seus pais não conheciam, para provar que não só de pão comerá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então aqui, em Deuteronômio 8, a gente entende plenamente o que está acontecendo em Gênesis verso 1, Gênesis capítulo 1, 2, 3 e 4. A comida, ela é material, ela é física, ela é concreta, tem materialidade, tem concretude, mas ela é também simbólica. Porque ao comer, você entende quem é Deus e entende quem você é. Então tem todo um processo nessa comida, nesse processo de alimentação. Quem é Deus? Quem é você? Opa, se eu estou comendo,
eu tenho que entender que é dádiva. Não sou eu que determino que alimento é bom ou não é bom, é Deus que determina o alimento que é bom e não é bom. Ele é o legislador também. Então, Deuteronômio 8, ele traz para a gente essa noção de que a comida tem esse capital simbólico também. Olha aí, Fabi, tem esse capital simbólico da alimentação. Está embutido nesse processo. E aí fica muito mais simples da gente entender Jesus fazendo esse jogo o tempo todo no Novo Testamento. É com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, é no sermão dele no capítulo 6, é na ceia com os discípulos, é depois que ele ressuscita também. Todo esse processo neotestamentário está baseado nessa construção de Gênesis 1, 2, 3 e 4, que Deuteronômio vai mostrar de uma maneira clara, a partir da experiência do maná, que tem essa relação materialidade e simbolismo, né? Então, o que é material também é simbólico, né? E isso a gente vai explorar um pouquinho mais também na semana que vem, se tudo der certo. Tá certo, pessoal? Perguntas que vocês tenham aí sobre o que a gente conversou agora. Tem essa parte, né, Fabi, das perguntas, né? Então, perguntas que vocês tenham. Queres falar, Dali, ou... Não, Flor, pode falar, fica à vontade, por favor. Nossa, assim, a minha cabeça deu um bufo, assim, porque eu fiquei lembrando de vários episódios, assim, principalmente de Jesus, né, e acho que, inclusive, essa associação do pão com o trabalho, com não ser uma coisa dada, mas que exige plantar, colher, moer, assar, né, e com o próprio pão do céu, que é Cristo, né, também, trovejando aqui, fiquei pensando bastante sobre isso. Também, aquele dia que eu escrevi o texto lá sobre a mulher cirofenícia, eu estava lendo um texto que estava falando que esse episódio fica justamente entre as duas multiplicações do pão, né? E a primeira é em território israelita e a segunda é em território gentil. Então, Jesus ali também já se torna o pão do céu para os gentios. Então, como de fato, né, é muito... E para mim também o fato de Jesus comer depois de ressuscitado é uma prova da sua corporalidade, né? A forma como... E repartir, né? Ele come e reparte. Ele cozinha, inclusive, né? Quando ele frita o peixinho para o Pedro lá, né? E eu acho muito interessante também no caminho de Emaús, que eles caminham uma boa distância com Jesus, mas eles só reconhecem que é quem que está com eles quando no momento do partir do pão, né? Então, como a comida todo tempo faz essa relação simbólica. E até eu não sei se eu tinha te mandado um textinho, te mandei pelo Instagram, porque eu não tinha teu WhatsApp, desse episódio que aconteceu, eu vou comentar para se alguém tiver curiosidade. Então, participo dessa pesquisa sobre liturgia e culto com o pessoal da Alemanha. Tem uma universidade de Leipzig que faz sobre identidade luterana, e aí o pastor, que é o coordenador, o professor, estava dizendo assim, na Alemanha tem essa discussão, se a ceia, né, se a Eucaristia, ela é dádiva ou se ela é oferta. Se ela é uma dádiva de Deus para nós, por causa dessa interpretação do alimento, ou se é uma oferta de gratidão nossa para Deus. E aí ele perguntou tem um pastor emérito da Igreja Luterana que trabalhou muito com liturgia, pastor Romeu, ele é músico e tal também, e aí perguntou, e no Brasil, como é que é esse desenvolvimento teológico a respeito da ceia? Ela é dádiva ou é oferta? E aí o pastor Romeu falou assim, olha, no contexto latino-americano, onde as pessoas não têm o que comer, a pergunta primeira não é se é dádiva ou oferta, mas o que é o pão no nosso contexto, né? E, cara, aquilo ali me pegou, assim, de uma forma, e aí que eu lembrei dessa música aqui do Victor Heredia, que canta com a Mercedes Sosa, que é de uma mulher que dá o pão pro menininho, tipo, que trabalha com ela, e a Mercedes Sosa canta o papel do menino, e ela diz assim, a senhora crê que a minha pobreza vai acabar porque me deu um pedaço de pão? E aí, no final, ele diz assim, amanhã, que é o dia de Natal, eu vou sentar com o meu pai,
e ele vai me dizer que Jesus é como eu, então eu vou poder seguir vivendo porque Jesus é uma pessoa que passou pelo que eu estou passando, né? Então, tem toda uma relação com o pão que é feita ali, que no contexto da música latino-americana aparece também, né? Dessa música de protesto, que faz muito eco com a teologia da libertação, que tem essa discussão do que é o pão, né? E como o pão é central na experiência religiosa e na experiência da vida também dos oprimidos e tal, assim. Então é uma relação... Desculpa, eu estou tergiversando aqui, porque realmente, assim, eu acho que esse assunto é muito legal, né? A gente entender e o significado do jejum agora, nesse momento que a gente vive também, né? O que significa o jejum e por que o jejum que Deus espera é que a gente reparta o pão mais do que a gente se abstenha do pão, muitas vezes, né? Também tem essa relação com o contexto imediato agora, mas... Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre o altar e a relação do altar e da mesa, e eu vou terminar falando um pouquinho sobre essa questão do repartir, né? Porque Deuteronômio 8 dá um caminho muito interessante. Então, semana que a gente vai falar um pouquinho de Deuteronômio 8, falar da relação com altar e mesa, e vai terminar falando sobre o engordar. E tem um lance muito interessante sobre o ficar gordo, né? Que para pessoas gordinhas como eu é difícil às vezes, né? Que fala, você não pode ser gordo, o gordo vai esquecer de Deus e tal. Mas aí a gente vai explorar o que isso significa. E aí, pessoal? Mais alguém? Tô vendo aqui tem Luciana, Leon, José, que já falou comigo, Gabriel. O André. Fala, Darli. Depois você vai falar, que você tocou nessa questão do corpo, depois você vai tocar na questão, na relação do alimento com o corpo, porque Coríntios vai tocar, né, em questões relacionadas ao corpo. E aí você vai tocar nessas questões também? Eu não tinha pensado nisso não, mas vou pensar para falar semana que vem também. Vou até anotar aqui, você falou de 1 Coríntios? Em Coríntios tem, né, deixa eu pegar aqui para eu ver onde que é exatamente, mas Paulo vai falar algumas coisas relacionadas ao corpo, né? Uhum. Eu vou dar uma olhada assim, posso trazer alguma coisa assim. Eu posso cortar a ironia, né? Porque tem vários usos irônicos da comida, né? Então, por exemplo, você tem morte com comida, que é super divertido, né? Quer dizer, não é divertido a pessoa morrer com comida, mas na Bíblia, quando a pessoa morre com comida, é sempre um texto meio bizarro, entendeu? Assim, tem tons de bizarrice para ser engraçado. Você tem mockery, né? Zombaria com comida também, entendeu? Então a comida aparece em vários contextos inusitados, né? Então eu ia falar um pouco disso, mas posso cortar e falar de Coríntios, não tem problema não. Tranquilo. Vou dar uma pesquisada para você, Darli. Tranquilo, valeu. Só uma coisa que eu achei também muito interessante que você falou é sobre essa nossa dificuldade. Você lembrou de Deuteronômio, essa nossa dificuldade de lembrar que quem dá as regras não somos nós, né? Eu acho isso assim incrível, porque eu acho que o primeiro capítulo, isso é muito claro, assim, o capítulo de Gênesis, né? Deus criou. Não começa com vocês começaram a criar algumas coisas, não começa assim, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande com isso, de lidar com todo o restante, porque não é mais, nunca foi e não é da nossa aljava criar coisas no sentido de que nós somos detentores, né, desse juízo que você também colocou lá no início. Achei muito interessante essas duas relações. Obrigada mesmo. Que isso. Eu vi uma fala do Ariovaldo, inclusive, falando que Deus, justamente, ele faz um jardim como uma forma de mostrar um modelo, né, para o ser humano de como cuidar da terra. Achei isso muito interessante também. E o que eu ia te comentar também, eu tenho curiosidade, talvez semana que vem tu vai falar, sobre quando Davi come do pão da promessa também, daquele episódio. Esse eu tenho uma curiosidade de saber o que significa e tal, assim. Então... Vou falar. Ai, beleza, já estou na expectativa. Depois em Hebreus, né, ele vai citar de novo.
tem um contexto de realeza, viu, Fabi, envolvido no processo. É por isso que ele tem acesso àquele pão e não morre, né? Então, que contexto de resgate de Gênesis 1 e 2 de novo. Então, eu não gosto, eu vou até explicar isso, porque às vezes as pessoas ficam, né, meio boladas, né? E eu sempre explico para os meus alunos. Eu não costumo fazer todas as amarras, por quê? Porque eu acho que o público ele tem que ser sempre valorizado, né? Então, eu parto do pressuposto de que as pessoas vão conseguir fazer as amarras sozinhas. Então, eu apresento aquilo que eu considero que é a minha contribuição para o assunto. Então, a minha contribuição é mostrar que existem todos os elementos vitais para você entender todo o processo de teologia da comida na Bíblia, em Gênesis 1, 2, 3 e 4. A partir daí, você vai conseguir sozinho fazer todas as conexões dos textos e falar, puxa, é isso daqui. Então, isso daí está falando de Davi, o processo é exatamente isso. Quem que é Davi? Ele é um rei ungido. Se ele é um rei ungido, ele está conectado com quem, né? Quem que ele está simbolizando? Ele, Deus, né? Nesse processo, ele está simbolizando o próprio Deus. Então, ele tem acesso à comida, né? Do templo, da mesa, do sacerdote, entendeu? Então, tem todo um processo ali, mas eu falo semana que vem. Mas eu acho muito importante vocês pensarem aí no que essa dinâmica de Gênesis 1 a 4 implica na leitura do restante dos textos em relação à comida. Entendeu? É curioso, é curioso. Acho que eu até vou assistir a gravação depois de novo, porque eu anotei bastante, mas esse meio tempo eu fiz janta para o filho também, então viu já na cozinha. Uma parte eu já assisti na cozinha. Vocês têm que se desdobrar aí. Mais alguém? Então, eu acho que vamos encerrar por hoje. Muito obrigado, Edson. Nada, prazer. A gente se vê semana que vem, né? E eu acho que mais interessante, uma fala muito instigante, assim, né? Porque é bem isso que tu disse, não é fechar o assunto, mas é abrir as possibilidades para que cada um possa ir desenvolvendo suas leituras. Tem uma outra questão depois também que eu vou ficar pensando um pouco, porque tem essa relação também de comer a palavra, de comer o livro que aparece no Apocalipse também, né? Que é uma coisa interessante também, que tem a ver com essa coisa da comida, mas eu agora vou ficar tentando avaliar tudo a partir dessa chave, né? Então, dessa chave. É muito bom, muito obrigado. Nossa. Valeu, Fabi, valeu. Gabriel, você vai fazer pergunta, Gabriel? Eita! Tranquilo, cara. Tá bom. Então, beleza, galera. Então, a gente se vê semana que vem, não é isso? A mesmo bate-horário. Grande abraço aí para vocês aí. Até semana que vem. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau para todos.